Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 21 de julho, nós vamos meditar de Provérbios do capítulo 19 ao capítulo 21, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Capítulo 19: é melhor ser pobre e honesto do que desonesto e tolo. De nada adianta o entusiasmo sem o conhecimento. A pressa resulta em escolhas erradas. O insensato arruína a própria vida e depois se ira contra o Senhor. A riqueza atrai muitos que se dizem amigos, mas a pobreza afasta todos eles. A testemunha falsa não ficará sem castigo. O mentiroso também não escapará. Muitos buscam o favor de quem governa. Todos querem ser amigo daquele que dá presentes. Se até o parente do pobre o despreza, quanto mais os amigos o evitarão. Ainda que o pobre suplique, todos eles o abandonam. Quem adquire um bom senso ama a si mesmo, e quem dá valor ao entendimento prospera. A testemunha falsa não ficará sem castigo, o mentiroso será destruído. Não é certo o tolo viver no luxo, nem o escravo governar sobre príncipe. O sensato não perde a calma, mas conquista respeito ao ignorar a ofensa. A ira do rei é como o rugido do leão, mas o seu favor é como orvalho sobre a grama. O filho tolo é uma desgraça para o seu pai. A esposa briguenta é irritante como uma goteira. Os pais deixam casas e riquezas como herança para os filhos, mas apenas o Senhor pode lhe dar uma esposa prudente. O preguiçoso dorme profundamente, mas sua apatia o leva a passar fome. Quem guarda o mandamento preserva a vida, quem o despreza morrerá. E aí ele vem algo muito interessante a respeito dos filhos. Preste atenção. Discipline seu filho enquanto ainda há esperança. Do contrário, você destruirá a vida deles. Então, ontem falamos um pouquinho sobre a importância, o pai que ama, ele vai buscar sim disciplinar o filho, Isso é uma atitude de amor. E quantas vezes nós vemos os pais deixando os filhos fazerem o que bem quiserem, principalmente quando está numa idade de 2, 3, 4 aninhos, 5 aninhos, São tão pequenininhos, não é? E aí deixamos eles desrespeitarem, Já vi cenas de criança com 3 aninhos bater no rosto do pai, bater no rosto da mãe, e a mãe diz: oh meu Deus, não faça isso não, e ri, Acha graça disso. E isso é algo muito preocupante, porque quando retemos a disciplina dos nossos filhos, e deixamos eles à própria sorte, nós estamos escrevendo a ruína deles. O texto diz: discipline o seu filho enquanto ainda há esperança, ou seja, enquanto ele é criança, e você pode discipliná-lo, porque vai chegar uma idade onde ele não vai aceitar mais a disciplina, onde chegará uma idade que ele não te respeitará mais, onde chegará uma idade onde não há mais o caminho de volta, Do contrário, você destruirá, você será responsável pela destruição dele. Por quê? A disciplina é algo essencial na vida do ser humano. Então, desde criança, nós temos alguns princípios que devemos estabelecer sobre os nossos filhos. Uma delas é a disciplina, outra é o respeito à autoridade,
né? E muitas vezes tem pai criando o filho como se fosse dois iguais. Não, nós temos desde cedo ensinar a criança o princípio da autoridade, o princípio de respeitar os mais velhos, né? Da autoridade do pai, da autoridade da mãe. Isso é muito importante. Então vamos continuando. A pessoa que se ira facilmente deve sofrer consequências. Se você a livrar uma vez, terá que fazê-lo novamente. E ela ainda vai se achar que você tem obrigação de livrá-lo, né? Então, nós já estamos há 3 dias falando sobre a pessoa que se ira com facilidade, né? Ontem nós falamos 2 vezes, teve 2 versículos que falou de quão terrível é, quantas perdas haverá sobre a vida dessa pessoa que se ira com facilidade. E aí, se você obtenha todo o conselho e instrução que puder, e você será sábio para o resto da vida. É da natureza humana fazer planos, mas o propósito de Deus, né, do Senhor, ele deve sempre prevalecer. Vimos isso por 2 vezes no capítulo 16. Ele começa falando a respeito disso e no versículo 9 ele torna a enfatizar, né, sobre o planejar, que o homem pode sim, mas é Deus que lhe dirige os passos. A lealdade torna a pessoa cativante, é melhor ser pobre que desonesto. O temor do Senhor conduz à vida, dá segurança, proteção contra o mal. O preguiçoso pega a comida na mão, mas não se dá o trabalho de levá-la à boca. Então, o livro de Provérbios, a gente vê muito falar a respeito do preguiçoso, não é? Se você castigar o zombador, o ingênuo aprenderá uma lição. Se corrigir o sábio, ele se tornará ainda mais sábio. O filho que maltrata o pai ou manda embora a mãe causa vergonha e desonra pública. Meu filho, se você deixar de ouvir a minha instrução, dará as costas para o conhecimento. A testemunha corrupta zomba da justiça, a boca do perverso devora o mal. O castigo está preparado para os zombadores, assim como o açoite para as costas do tolo. Capítulo 20 fala que o vinho produz zombadores, o álcool leva a briga. Quem é dominado pela bebida não é sábio. O furor do rei é como o rugido do leão. Quem provoca sua ira põe a vida em risco. Evitar contendas é sinal de honra. Já pensou nisso? Apenas um insensato vai insistir em brigar. Quem tem preguiça de arar a terra na época certa não terá comida no tempo da colheita. Os bons costumes ficam no fundo do coração, mas a pessoa sensata sempre os traz à tona, sempre utiliza-se dele. Muitos se dizem amigos leais, mas quem pode encontrar alguém realmente confiável? O justo anda na integridade, felizes os filhos que seguem os seus passos. Ele diz assim: quem pode dizer, purifiquei o coração, estou limpo e sem pecado? 2 pesos e 2 medidas, toda espécie de desonestidade é detestável ao Senhor. E agora mais um conselho aqui, mais um provérbio, mais uma pérola a respeito dos filhos. Até a criança mostra quem são, até crianças mostram quem são por sua conduta. Se agem de modo puro e correto. Você já observou uma criança, até mesmo pequena, nos seus 2 aninhos ali, quando começa a andar, quando começa a falar, quando começa, né, a se sentir como pessoa ali, né, com as suas próprias vontades? Observe uma criança e ali você já vai notar
orientar aquilo que precisa tomar cuidado naquela criança, não é? E os pais devem ter este olhar para a criança e verificar aquilo que precisa ser corrigido, não é? Se é uma criança que tem um ímpeto muito forte, um temperamento forte, então o pai e a mãe já devem tomar cuidado em relação a isso, né? Deve buscar, se não tem conhecimento, buscar conhecimento para que essa forma de ser seja tratada, seja cuidada, né? Não deve ser mudada, porque Deus nos faz de forma singular, de forma única, mas nós temos que tomar cuidado, porque o homem, desde a sua meninice, ele é tendencioso ao mal. Então você vai notar no seu filho aquilo que você vai precisar ensiná-lo, admoestá-lo, não é? Desde os primeiros momentos. Então, até a criança se mostra quem ela é pela sua conduta, né? Então, se a criança é contrariada e ela faz birra, e ela grita e ela chora até o ponto de manipular o pai e a mãe para que faça aquilo que ela quer, com 2, 3, 4 ou 5 anos, imagina quando ela estiver na adolescência. E se você perceber isso ainda na tenra idade, além nos primeiros momentos, né, perceber através da conduta dela quem ela é, você vai poder com sabedoria conduzir o seu filho, né? Ouvidos para ouvir e olhos para ver, ambos são dádivas de Deus. Se você ama o sono, acabará pobre. Mantenha os olhos abertos e terá fartura de alimento. O comprador pechincha e diz, não vale nada, mas depois conta vantagem do seu bom negócio. As palavras que transmitem conhecimento são mais valiosas do que grandes quantidades de ouro e rubis. Quem aceita ser fiador de um desconhecido perderá até a roupa do corpo. Ele ficará como pagamento de quem garante a dívida de um estranho. Você já percebeu que o livro de Provérbios, uma das coisas que praticamente mais se fala é sobre fiador? Capítulo sim, capítulo não, nós estamos tendo advertência sobre esta forma, né, de garantia e, como eu disse desde o início, utilizada até os dias de hoje. Pão roubado tem sabor doce, mas depois será como areia na boca. Com bons conselhos, os planos são bem-sucedidos, mas saia para a guerra sem boas orientações. O fofoqueiro vive espalhando segredos, portanto, evite a companhia de quem fala demais. Ontem nós falamos, não é? Que até mesmo tolo, quando se cala, passa-se por sábio, né? Então, quem insulta pai e mãe terá a luz apagada na mais absoluta escuridão. Sabe o que ele está dizendo aqui? Que quem insulta pai e mãe, quem não respeita pai e mãe, morre cedo. E sabe quem é que vai ensinar um filho a honrar pai e mãe? É você, pai. É você, mãe. Desde cedo, lembra do versículo 11? Que até a criança mostra quem ela é pela conduta dela. Então, se você perceber desde os seus primeiros aninhos condutas de desonra, você vai precisar trabalhar este princípio na vida do seu filho, porque lá na frente você será o primeiro a ser desonrado por ela, né? A herança obtida antes da hora acaba não sendo bênção no final. Não diga, vou vingar-me deste mal. Espere que o Senhor resolva essa questão. A desonestidade é detestável para o Senhor. Ele não se agrada da balança adulterada. Se o Senhor dirigiu os nossos passos, então por que tentar entender tudo ao longo do caminho? Olha quão verdadeiro é isso. Muitas pessoas
estacionam no meio das suas vidas tentando entender algumas coisas. Principalmente perdas, se questionam, muitas vezes o sentimento de culpa, questionam a Deus, né? Como se Deus devesse dar satisfação de quem ele resolve levar daqui dessa terra. Sabemos que não somos eternos aqui, que nascemos e morremos, mas muitas vezes não estamos preparados para a morte de um ente querido. E queremos, né? Muitas vezes entender todos os desígnios de Deus ao longo do caminho. Então, aqui você aprende. Deixe Jesus dirigir os seus passos, deixe o Senhor dirigir os seus passos e não tente mais entender tudo ao longo do teu caminho. Entrega e confia e descanse nele. O rei sábio, espalha os perversos como trigo e passa sobre eles com a roda de debulhar. A luz do Senhor penetra no espírito humano e revela todas as intenções ocultas. Bondade e fidelidade protege o rei, seu trono é firmado pelo amor. A glória dos jovens está na sua força e o esplendor dos idosos são os seus cabelos brancos. O castigo físico elimina o mal. Essa disciplina purifica o coração. Forte, não é? Pois é. O coração do rei é como canais de água controlados pelo Senhor. Ele o conduz para onde ele quer. Esse é o versículo 1 do capítulo 21. Ainda que a pessoa se considere correta, o Senhor examina o coração de cada um. O Senhor agrada mais ao fazermos o que é certo e justo do que lhe oferecermos sacrifício. Olhos arrogantes, coração orgulhoso, atos perversos, tudo isso é pecado. Quem planeja bem e trabalha com dedicação, sabe qual é o resultado? Prosperidade. Quem se apressa e toma atalhos, fica pobre. A riqueza obtida por meio de mentira é neblina que se dissipa e é armadilha mortal. Olha o que ele diz no versículo 9 do capítulo 21. Melhor é viver sozinho num canto de um sótão do que morar com uma esposa briguenta numa linda casa. O perverso deseja o mal, mas não tem compaixão do próximo. Quem é? Quando o zombador é castigado, o ingênuo se torna sábio. Quando o sábio é instruído, adquire ainda mais conhecimento. Quem fecha os ouvidos ao clamor dos pobres será ignorado quando passar por necessidade. O presente entregue em segredo acalma a ira. O suborno oferecido às escondidas abranda a fúria. A justiça é alegria para o justo, mas causa pavor para aqueles que praticam o mal. Olha o que diz o versículo 19. Melhor é viver sozinho no deserto que morar com uma esposa briguenta que só sabe reclamar. O sábio possui riqueza e luxo, mas o tolo gasta tudo que tem. Cuide da língua, versículo 23, e fique de boca fechada, e você não se meterá em apuros. O preguiçoso deseja muitas coisas, mas acaba em ruína, pois suas mãos se recusam a trabalhar. E aí, versículo 30, não há sabedoria, entendimento, nem conselho humano capaz de resistir ao Senhor. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas quem dá a vitória é o Senhor. Deixará por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida e pedimos que o Senhor nos dirija os passos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.